Olá, pessoal, eu sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio. Antes de começar o nosso assunto de hoje, eu quero anunciar os nossos patrocinadores, que então é a loja Resumo, que inclusive eu estava falando da Karina essa semana, eu tenho que passar lá na loja dela, que estou precisando. O Ticiane Advogados, o Vale Natural e a Grau Tecnologia de Inovação. E também queria convidar todo mundo, né, que está nos assistindo, que pode se inscrever lá no nosso canal, curtir, e isso nos ajuda muito. Compartilhar, Principalmente se gosta, né, do assunto, mandar para os conhecidos. Sempre isso faz um gasto, precisa para nós. E é de graça. É de graça. Então tá, porque apresentar nossa... Pode apresentar. Rose Santo, muito indicada, super admiração por tudo que a gente já conversou, né, de toda a tua transição aí, tu tá estudando de carreira. Então, a Rose Santo, ela é analista e mentora e pós-graduanda em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que eu acho que esse nome muita gente não tem conhecimento, né, o que significa. Mas ela é algo estudante, vamos dizer assim, algo a ver com autoconhecimento. Isso. Exatamente. Mas super currículo, desculpa te cortar. Mas inclusive nós estamos aqui com o livro dela e depois a gente vai mostrar melhor, porque o currículo dela tá todo aqui, é gigante. Eu só falei a primeira linha. Transforma. Isso aí. Então, boa tarde. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, então agradeço muito o convite. E estou aqui, espero contribuir aí com o assunto de hoje, as pessoas que estão nos assistindo. Então, sobre o nosso tema, né? Isso. Que vamos falar hoje. Então, pensamos em falar associando a motivação junto com a neurociência, né? Porque daí vai bem conversar com tudo que tu estuda, com toda a tua caminhada, né, Rony? Exato. Porque assim, começando a desmistificar motivação, Sim. nua e crua, é tu ter um motivo para praticar a ação. Exato. Né? É tu querer, é muito mais do que uma simples força de vontade, não é? Porque se a gente for pensar também, tem toda a parte cerebral que tem produção de neurotransmissores que vão ajudar ou não na tua motivação. Exatamente. Né? Então, vamos começar então falando sobre a tal motivação. Que muita gente fala que importa, alguns falam que importa, outros falam que não importa, né? Mas, na verdade, a motivação importa muito, importa pra caramba. E então a gente não deve confundir muito ela só com animação, com entusiasmo e tudo mais. A motivação, ela está muito ligada com mudanças químicas que ocorrem no nosso cérebro e que nos fazem executar as tarefas do dia a dia. Então, nós temos uma parte no nosso cérebro onde é produzida a dopamina, que fica na área tegmentar ventral, mais ou menos no meio do nosso cérebro, e ali é produzida a dopamina, onde a gente chama de sistema dopaminérgico. Que a dopamina é um neurotransmissor. Exatamente, é um neurotransmissor ou um neuromodulador também, bastante falado, porque ele se conecta, essa parte do cérebro, a ATV, a área tegmentar ventral, ela se conecta com outros sistemas envolvidos com, por exemplo, planejamento, execução de tarefas, atenção, essa parte fica mais atrás da nossa testa, aqui no córtex pré-frontal, né, que é a área mais executiva, e também com o núcleo accumbens, amígdala. Então, a dopamina produzida ali, nessa região, ela irradia, ela se comunica com vários outros sistemas, né, sisteminhas, que o nosso cérebro é cheio de... infinitos. E aí, então, possibilita a nós termos disposição, vontade, em querer correr atrás dos nossos sonhos, objetivos, metas, enfim, a tudo que nos propusermos. Só que, para isso acontecer, sempre vai depender, né? A nossa motivação, ela depende desse sistema, que a gente fala, né? Que é o sistema dopaminérgico.
Então eu posso estimular, eu posso aumentar ou eu posso também diminuir a atividade desse sistema, né? Se eu aumentar, naturalmente eu vou ter muito mais vontade de fazer das coisas, de executar. Isso vale para tudo. Na verdade, a motivação, ela é uma força que nos impele a fazer alguma coisa, né? Desde você levantar, tomar um copo d'água, estudar, se arrumar para ir numa festa, qualquer coisa, qualquer movimento que você for fazer, você precisa ter motivação. A ação, no caso. Exatamente, porque, na verdade, motivação, o próprio nome diz, né? Motivo para agir. E essa motivação ela ocorre principalmente porque lá nesse sistema do cérebro, lá no dopaminérgico, é liberada um sinal químico chamado dopamina. Isso que eu ia perguntar, dopaminérgico tem a ver com dopamina. Exatamente, tem a ver. Porque a gente, assim, pelo que a gente lê, escuta assim, mais superficialmente, né? Muita gente liga, então fala muito sobre motivação igual dopamina. Isso. Mas, por exemplo, tu não pode pegar, sair daqui agora e ir ali na farmácia, eu quero um pouquinho de dopamina, me dá aqui que eu vou tomar. Não é assim. Exatamente, não é assim, não vai resolver. Na verdade, até não posso te dizer que não existam fármacos e tudo mais que contenham, né, substâncias que vão suprir uma determinada necessidade nesse sentido. Então, existem, até depois eu posso falar alguns. Mas não é assim que funciona. A dopamina, então, é um sinal químico, né, liberado pelo nosso cérebro, naquela área que eu falei, e ela vai irradiando e se comunicando com todos esses sisteminhas que eu falei, né, córtex pré-frontal, que é a área envolvida com fazer esforço, ter motivação, ter autocontrole, área atencional, a área das amígdalas, que é mais relacionada ao sistema emocional. Aí eu tenho o núcleo accumbens, enfim, todas as áreas que envolvem eu executar uma tarefa, né? Porque para tudo, até a parte motora, se você for ver. Porque eu preciso me movimentar, né? Me deslocar, qualquer movimento que eu for fazer, eu tenho de ter uma ação. Isso que eu ia te dizer, a dopamina, então, tá mais ligada com o ir atrás. Com, assim, a busca, tu ter a motivação, então, assim, é a ação de tu ir fazer alguma coisa. Exatamente, né? Exatamente. E é assim, ó, é bem legal, até para desmistificar um mito aqui da neurociência, o pessoal liga muito a dopamina como molécula do prazer. Sim. Pois é. Só que não é, a dopamina, ela não gera prazer, ela não é a molécula do prazer. Ela é um sinal químico que te leva a talvez um prazer, talvez um prazer lá no final. Dentre vários motivos, o prazer pode ocorrer, mas ela é a que impulsiona, é a que vai dar disposição para você chegar, né, no objetivo. Caminho. É tipo um caminho. Isso. Tanto que eu também fui procurar, porque outros neurotransmissores, né, a serotonina, a endorfina, além, né, da dopamina, que o cérebro não resolve produzir do nada. Eu vou produzir. Mas uma maneira natural de fazer com que o cérebro produza é tu ter um propósito. Isso. Eu achei fantástico isso, porque isso vai fazer os neurotransmissores serem produzidos, tu ter um porquê na tua vida, um propósito, por que tu vai fazer tal coisa. A gente pode ter vários propósitos, mas saber por que veio. Perfeito. Eu também acho isso. Eu achei fantástico isso. Eu acho muito incrível essa parte também. E eu quero falar algo relacionado a isso que vocês vão entender bem certinho o porquê essa questão de ter esse propósito. Então, muito do que se sabe hoje, né, na área da neurociência, quanto a essa questão da dopamina e motivação e tudo mais, é decorrente de uma pesquisa que foi feita por Wolfram Schultz, em média, não vou lembrar agora exatamente o ano, final dos anos ali 99, 2000, foi feita uma pesquisa, uma experiência com macacos. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram macacos numa sala, colocaram eletrodos no cérebro para medir os sinais elétricos, né, dos neurônios, e simplesmente o que o macaco tinha de fazer era perceber, prestar atenção numa luz.
ele tinha que... Já ouviram isso aí? Mas pode falar. Claro. Isso. É muito interessante. Eu não sei se é a mesma, né? Isso, é bem interessante porque daí dá para entender para chegar aqui nesse onde você falou. Então, assim, o que o macaco tinha de fazer? Ele tinha que prestar atenção numa luz e logo depois que essa luz acendia, eles davam um suco. Uma recompensa. Exato. E eles amam suco, eles adoram, os macacos adoram um suquinho de laranja, né? E aí o que acontecia? Num primeiro momento o macaco não tinha nem ideia que ele estava ali na sala, né? Ele estava ali, não sabia aquela relação da luz, acendia a luz, daí ganha uma recompensa. Ele não tinha essa ideia. Só que com o passar do tempo, ele começou a perceber, opa, toda vez que a luz acendia, que ele prestava atenção, a luz acendia, ele ganhava uma recompensa. Quando ele ganhava a recompensa, a atividade neuronal ali de dopaminérgica daquele sistema ativava muito. Era subia. E daí daí começaram a observar, opa, alguma coisa muito legal aconteceu aqui. Para eu estar ganhando essa recompensa. O que aconteceu antes dessa... Sim, criou associou. Exato. E aí depois, então, num primeiro momento, eles começaram a observar. Ganhei a recompensa, a atividade neuronal do sistema dopaminérgico sobe. Aí, continuaram fazendo a experiência, o macaco já começou a essas alturas, já estava se dando conta de que toda vez já estava treinado isso, já estava se dando conta que cada vez, né, que já estava relacionando, né, a acender a luz e igual a ganhar uma recompensa. Aí, eles começaram a perceber que o macaco, quando ele via a luz, quando ele percebia, já acionava aquele sistema. Já começou a haver uma produção de dopamina, um aumento de dopamina de uma forma prévia, antes dele ganhar a recompensa. Então ele já começou opa, agora vai vir a recompensa, né? Olhava ali, acendia a luz, vou ganhar a recompensa. Então, a moral é que, num primeiro momento, quando ele ganhou a recompensa, daí ficou maravilhoso, né? A parte da dopamina super subiu. E aí depois, antes de ganhar a recompensa, ele já subia o sistema, já media ali a atividade neuronal, subia bastante e já se notava que antes de ganhar a recompensa, ele já ativava o sistema do processo, então. Um lapso de tempo. Exato. No processo. Isso. Alguns segundos depois ele ia ganhar. E daí, olha só o que aconteceu depois, quando ele começou a fazer o mesmo processo e não ganhar o suco. A atividade neuronal caiu lá embaixo. Entrou em depressão. Praticamente. Frustrou. Acredito que sim. Eles não falaram isso, mas eu acredito. A serotonina dele isso, a dopamina dele. Exatamente. De certa forma, então, faz sentido, porque daí ele acaba não tendo nem a serotonina, porque daí, não sei, é uma pergunta. Sim. Ele produzindo a dopamina, tá, ele agiu e tal, recebeu recompensa, a recompensa dá pra ele um prazer que provavelmente depois disso deve ter. Sim, isso, daí entra esses outros neurotransmissores, como serotonina, por exemplo. Então, o que acontece? Qual que é a moral? O que é mais legal desse estudo? É que, na verdade, aí entra na questão que você falou. Para eu gerar, né, no caso, a dopamina, para liberar dopamina, para eu ter motivação, eu tenho de ter um propósito, pode ser um valor, pode ser alguma coisa eu tenho de enxergar. O meu cérebro tem que vislumbrar algum resultado, alguma recompensa lá no futuro para eu poder me movimentar, para eu poder fazer alguma coisa. Então eu não preciso ter já a coisa para ativar esse sistema. Antes disso, eu tenho de enxergar. Tá, isso é o fundamental. Isso é o fundamental para a questão da motivação. Desculpa, pode continuar. Não. É isso mesmo. Pode. Eu acho que tu já deve ter ouvido falar do Viktor Frankl. Sim, ele fala, né, do porquê.
Isso. E daí ele cita o exemplo por que certos homens saíram dos campos de concentração, outros morreram, outros foram até a metade, uns morreram no frio, onde eles já estariam acostumados. E um dos motivos eles tinham a família esperando. Então eles tinham a motivação para... E o próprio Viktor Frankl que ele queria contar para as pessoas como que era viver num campo de concentração. Então ele não podia morrer. Sim. Então era o propósito dele. Então ele conseguia ter ali, como que ele ia conseguir produzir todos esses neurotransmissores? Foi porque o propósito dele fazia com que o cérebro se mantesse saudável, né? Vou usar esse termo. Sim, pode ser. Por conta do que ele conseguia ter como propósito. Então ele conseguia, de certo, produzir um certo nível de neurotransmissores que mantivesse ele estável por conta de todas as agressões que ele sofria. Também. Daí ele não se entregou. Não se entregou. Então, de maneira tão fácil. Exato. A moral da motivação, gente, assim, o que é essencial é justamente isso. A motivação, ela está diretamente ligada com a questão da dopamina nesse sistema dopaminérgico, ou também chamado de sistema de recompensa. Então, assim, por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito? Por que você não vai na academia? Por que você não se alimenta saudável? Né? Por que você não estuda? Tá muito ligado a isso. O centro é isso que eu acabei de falar. É a questão de você ter um motivo para agir. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, na verdade. Comodismo e fácil. Comodismo, zona de conforto, ele quer economizar energia. Esse é um dos principais papéis do nosso cérebro. Então, se ele não enxergar algum valor em toda ação que você for fazer, ele não vai se movimentar. Por isso que o sofá fica sendo mais fácil do que a academia. Ir à academia ou ficar sentada vendo Netflix? O que tu vai preferir? A ação que gera menos desconforto é você ficar ali vendo e te dá mais prazer às vezes. Ou comer um doce, muitas vezes, ao invés de você fazer uma comidinha boa, né, saudável e tudo mais, você levanta, pega um pedaço de bolo, abre a geladeira, come uma coisa pronta, que exige pouco esforço, pouca atividade, né, da tua parte e uma recompensa alta até, porque daí você inunda teu cérebro ali de satisfação, no caso, né, porque você saciou. Teve aquela recompensa fácil. Então, é esse o motivo. Assim, o principal é porque às vezes as pessoas acham, tem que ter motivação, ou motivação não importa para conseguir as coisas. Mas é que elas não entendem o que tem por trás, como que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona assim. Ou você enxerga um valor, uma ação. Por que eu vou estudar, por exemplo? Por que eu vou estudar? Por que eu vou ficar aqui sentada, plantada, estudando 1 ano, 2 anos, sei lá. Deixando de fazer tantas coisas. Deixando de fazer tantas coisas. Como é que eu vou ter motivação para me manter nessa tarefa? É só você compreendendo que lá na frente você vai ter um ganho, que você consiga vislumbrar algo benéfico à tua vida, em qualquer coisa. E daí já entra outro neurotransmissor, a noradrenalina. Porque se a dopamina tá ligada no ir atrás, então, tipo, eu vou ir atrás para conseguir a recompensa. A noradrenalina vai me dar o foco do que eu tenho que fazer. Então, eu quero passar num concurso. Então eu tô lotado, vou estudar, tal. Tá, mas aí, aonde que eu vou começar? Como é que... tipo, a organização daí já é... Daí a organização, eu indico até seguir meu Instagram. Olha, claro, já depois. Depois, @RoseSanto. O que acontece? Aí já entra numa outra área de planejamento, daí entra na disciplina, que também é um dos ingredientes que anda de mãos dadas com a motivação, né? Porque você precisa ter disciplina, você precisa ter planejamento para você alcançar os teus resultados, os teus sonhos, né? Então eu gravei, eu brinquei aqui, mas é que eu já gravei lá um passo a passo de como você tirar a tua meta do papel, decodificando a meta. Então, assim, há várias metas. Como é que eu faço para dar início a um projeto? Então, isso eu já gravei lá, tem um passo a passo, é só procurar lá, elaboração de metas, tem um passo a passo.
Isso já é uma questão daí de organização, né? De mais organização. Mas eu volto no ponto. Se você não tiver uma motivação, você não vai conseguir fazer nada. Nada, nada. A motivação é importante para tudo. Então não adianta ter disciplina, vou ter disciplina. Para começar, para você ter disciplina, você tem que ter pensado, né, que vale a pena ter disciplina para chegar num objetivo. Então você usou as partes do cérebro envolvidas, né, com o planejamento, com a execução, com a atenção, para você poder ter a disciplina, ir à academia todos os dias. Por que eu vou à academia todos os dias? Por que eu vou manter essa disciplina? Eu tenho de saber quais os motivos, o que eu vou ganhar com isso. Vai melhorar meu sono? E vai melhorar o sono, vai melhorar o humor, vai melhorar a memória. Saúde, né? Saúde. Então é o teu propósito. Isso é o propósito. Não, por trás Você não vai na academia porque vou lá. Isso, ou simplesmente ir. Vou ir porque dizem que tem que ir. Não, se eu souber o fundamento pelo qual eu tenho de ir, eu vou conseguir encontrar motivação. Mesmo que num primeiro momento eu não tenha muita vontade. Pode ser difícil, né? Isso, é difícil. Uma coisa que eu queria levantar também é a questão que me parece que a dopamina, claro, de tudo que a gente tá falando aqui, ela é totalmente positiva. Sim. Mas me parece uma linha muito tênue no vício. Por exemplo, não um vício em drogas, não é vício químico, mas o vício de ganhar aquela recompensa. Então, dando um exemplo assim, por exemplo, eu vou na academia todo dia ou assim, todo mês, e no final do mês eu vou lá, me peso e eu tô legal, gostei. Eu continuo mês que vem, e daí eu vou mais. E daí aquilo que eu fazia lá no início já não me satisfaz mais. Então, porque se acostuma com o resultado, aquilo ali vai ficando trivial, entende? Vai ficando básico e eu busco mais, porque cada vez mais. Mas no vício químico também. E aí, daqui a pouco eu... Né? No vício da comida. Isso. Mas daqui a pouco eu sou uma pessoa viciada em trabalho, porque insaciável. E fiz uma coisa, fiz uma coisa e deu certo. Então eu vou estudar mais e vou trabalhar mais. E daí vira um workaholic. E para algumas pessoas não vem nem que isso seja um problema, mas me parece uma falta de equilíbrio na vida como um todo, né? Então, como que a gente pode dosar essa quantidade de dopamina, né? Ou essa produção? Como que a gente dosa? Como que a gente sabe? Ou como que a gente pode tentar perceber o excesso de dopamina também? Porque até tem pessoas que são mais fáceis de se viciar. Tu já não escutou isso? Sim. Eu me vicio logo. Então, eu acho que tem a ver, Sim. Não tem? Não, tem muito a ver. Essa questão de dopamina tem formas de você aumentar e tudo mais. Tem muitas experiências, né, que você faz com animais, com humanos e tudo mais. São pesquisas, então, né? Exatamente. Então, assim, tanto você pode aumentar quanto você pode inibir, né, e zerar a dopamina numa pessoa, que aí vai te levar ao mais baixo grau, né, de insatisfação, de tristeza, dor, sofrimento, e tudo mais. Então, assim, tudo que for em excesso não vai ser legal, que é o que tu tá falando. Daqui a pouco você focar só numa coisa e não ter equilíbrio, também não vai te trazer bons resultados, né? O que eu posso te dizer em relação a isso? Como medir isso? É você mesma no teu dia a dia, analisando, abrindo, expandindo a tua consciência e vendo até que ponto aquilo ali tá te fazendo bem ou não, né? Reflexão, né? Daí já entra uma autorreflexão, porque daí isso que você falou, essa questão aí que também daí envolve o vício, né? Quando você superestimula esse sistema dopaminérgico, você acaba... você aumenta 10 vezes ou muito mais, né? Às vezes com drogas, por exemplo, anfetamina, cocaína, várias drogas. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o sistema ele acaba se dessensibilizando. Esse termo que a gente acaba usando, né? E aí o cérebro ele já não vai mais ter efeito a mesma dose, por exemplo, no dia seguinte. E aí você acaba tendo que aumentar a dose e aí que vai acontecendo o vício, né? Para você ter o mesmo efeito que você tinha lá no início. Então, também não é bom, não é aconselhável, né? É só um exemplo. Então, tudo que for em excesso
vai te prejudicar. Até porque o cérebro também, o que é em excesso, ele vai diminuir os receptores que ligam a dopamina, e aí não vai fazer efeito, né? Então, fazendo assim, por exemplo, uma analogia, imagina a dopamina como várias chaves. Você tem várias chaves e aí ela precisa se ligar a outros receptores, né, que tem no nosso cérebro, para ela poder funcionar. Então, ela precisa de fechaduras, né? A chave, abrir a fechadura para poder tudo dar certo. E se você começa a liberar muita dopamina, o cérebro automaticamente, daí entra a história dos neuromoduladores, né? Ele vai acabar diminuindo o número de fechaduras. Então, não adianta ter um monte de dopamina e menos fechadura, porque não vai servir para nada, né? Você não vai conseguir encontrar receptores para ligar a dopamina. Não tem efeito. Daí não tem efeito. Então, assim, ó, tudo é... O que for excesso, tem que Porque ser na depressão, assim, também os recaptadores de serotonina, Isso. também não adianta tu dar um medicamento de produzir demais, né? Se ele não tem para recaptar. Isso, não tem pra recaptar, exatamente. Então, na dopamina, a mesma coisa. Exato. É porque é uma comunicação, na verdade, né, dos neurônios, né? E tu sabe bem já como funciona. Alguma coisa, parte, né? Então, ali tem, né, os neurônios, aí tem os dendritos, os axônios, e aí ele vai ter a portinha lá, né, para se conectar, para encaixar no outro, né? Então, o outro tem que estar aberto para isso, senão vai inibir, vai bloquear, e daí não vai funcionar, aí não... E agora me surgiu mais uma coisa assim, e a relação da motivação, não especificamente da dopamina, mas com dinheiro, faz sentido ou não? Por quê? Na verdade, o que eu me questiono assim, quem que já não escutou aquela, mas não, estava trabalhando lá, mas não tinha, né, o faz-me rir, né? Muita gente fala assim, tá, mas tu estava trabalhando só pelo dinheiro, ou qual era o propósito? Então entra naquilo que a Andrea falou lá no início. Se é só o dinheiro, pra mim, tá? Me parece que não vai muito longe. Porque daí é isso, ganhou dinheiro ali, e quando não começa a não ganhar mais do que aquilo, daí vai mudar de foco, e daí vai mudar de foco. Vai perder a motivação, você vai ter que encontrar outra. Sim, isso acontece. Olha só, pra tudo. É muito sério isso, sabe? Pra tudo, você vai ter de ter motivação na vida. Você vai ter de encontrar a motivação, motivo para a ação, você vai ter de encontrar um motivo, um valor. Tem que ser algo assim, ó, não precisa ser necessariamente dinheiro, mas pode ser dinheiro. Por que eu vou fazer determinada tarefa? Por que eu vou me movimentar? Porque ou eu quero dinheiro, ou eu quero reconhecimento, eu quero encontrar um namorado, uma namorada, ou eu quero uma boa saúde, eu quero amigos, viajar. Para tudo, eu vou enxergar, o meu cérebro precisa. Tu pode até pensar assim, mas é interesseiro esse cérebro, né? Não, mas não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele computa o tempo todo. Ele faz cálculo de custo-benefício. Você não vai se movimentar para nada se você não achar que aquilo ali vai fazer bem para você. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Você tem uma festa para ir. Trabalhou o dia inteiro, tá cansado, e aí te convidaram para uma festa. Uma das festas é a festa familiar. E aí, você sabe que você vai ter que ir nessa festa, você vai encontrar um tio lá que de repente você não gosta muito, você tem que socializar, né? Você já tá meio com sono. Aí você pensa, não vou. A tua motivação tá muito baixa para isso. Qual é a recompensa? Qual é o motivo que não tá tendo motivo para isso? Aí agora outra situação, mas mesmo cenário, mesmo horário de festa, começa das 7 às 10 ou à meia-noite, só que nessa outra festa você vai ter teus amigos e vai ter lá também um crushzinho que tá por lá, né? Te falaram que vai ter um crushzinho lá teu e tal. Opa! Em questão de segundos, você já mudou a tua motivação. Mesmo cenário, só que nesse outro aqui, você... meus amigos, já gosto mais de interagir, tenho crush. A recompensa vai ser melhor. A recompensa pode ser melhor. Essa questão de relação amorosa, sexual e tudo mais, né, tem grande viés, né, nesse sentido. Então, assim, já mudou tudo.
Então, tu entende? Tudo o meu cérebro vai... quero comer quero sair comer um hambúrguer, quero ir no cinema. Para tudo, quero comer um hambúrguer porque vai me saciar, tô com muita vontade e tal. Eu vou ter de agir para chegar lá, né? E aí, então, eu tenho de encontrar. A moral é, tudo que tu for fazer, dinheiro, qualquer coisa. E o mais legal, eu acho que o que tu queria falar, é a questão de você alcançou o objetivo, alcançou o sonho, e aí agora, o que eu faço? Te deu a graça. Ficou com o crush. Daí agora, qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Continua, não continua. Então, eu acho... Aí, quando você alcança, nesse exemplo, por exemplo, só para fechar a ideia, nesse exemplo do hambúrguer, tu saiu, tu se movimentou, tu percebeu que tu teve esforço, tu teve que se arrumar, tu teve que pegar o carro, tu teve que gastar dinheiro, tu teve que ir até o local para comer o que tu queria. Então, tu estava gerando dopamina, motivação e tudo mais, até você chegar lá. Chegou lá, começou a comer, dopamina já tá indo embora, né? Você já tá realizando o sonho. Só que daí entra outros neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, bem-estar e tudo mais. E aí você vai sempre renovando. Aí aquela conquista, ok, você alcançou aquele resultado, né? Aí agora você vai ter de encontrar motivos para outras coisas, para outras tarefas, para tudo. E deixa eu só perguntar que tem a ver, só não quero esquecer. Então, na hora da recompensa, a dopamina tá em baixa. Por exemplo, na hora que tá comendo o hambúrguer, a dopamina baixa. É antes do momento que a dopamina sobe. Perfeito. Isso. É por isso Que é a busca. A dopamina, por isso que é assim a questão do prazer, né? Aí você consegue compreender que a dopamina não é o prazer em si. É a busca. A dopamina é a busca. É o que te sinal. faz ir atrás. Perfeito. É isso aí. Então, eu acho assim, ó. Tinha outra coisa que eu também quero conversar contigo, que é sobre a gente fazer as visualizações, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que sobre as visualizações, o que a gente faz depois da recompensa, vai ficar no próximo episódio. Não, já deu tempo. Tá esgotado. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Vou passar super rápido e tem tanta coisa que a gente precisa falar. E aí dá pra dar ideias pras pessoas de como se automotivar. Exatamente. Importantíssimo. Porque tem muitas formas, né, de se automotivar. Eu já vou Na anotar. verdade, assim, de tudo que a gente falou, o que eu achei, assim, eu anotei até. Achei que o mais interessante, assim, pra resumir, né, claro, bem resumido, que a parte química do cérebro, na verdade, a minha é igual à tua, funciona igual à tua. Então, qualquer um pode buscar motivação, né? Perfeito. Então, Desde que tenha um propósito. é só treinar. Exatamente. Tem que treinar o cérebro. Se você entende como funciona o teu sistema de recompensa, ou sistema dopaminérgico, ou sistema mesocórtico límbico, para quem quiser pesquisar e se aprofundar mais, né, que é tudo dentro tudo o mesmo assunto, é isso. Então, assim, por que eu tenho motivação para fazer uma coisa e por que eu não tenho motivação para fazer outra coisa? Por que baixa, por que aumenta? Porque aquilo não me brilhou os olhos e aquilo não me brilhou os olhos. Exato. Então, é assim que funciona o nosso cérebro. Não é porque, eu tenho algo extraordinário que vem, né, uma energia que vem do além. Não. É assim que... Por isso que é para alguma coisa, um brilho e pro outro. Isso. O que brilha para mim não pode não ser o que brilha para ti. Exatamente. Tudo, se eu encontrar um valor, alguma coisa que seja útil, positivo, pode até ser uma coisa que seja, digamos, não precisa ser só coisa positiva, né, lá no final. Pode ser até um viés negativo, por exemplo, vou fazer uma prova, tenho que apresentar um trabalho. Né, um trabalho, quem não gosta de se expor, de falar oral, vai meio que fazer de tudo para não ir. Então, ele tem um motivo para isso. E ele também está tendo um motivo. Na verdade, o cérebro dele está buscando um motivo. Então, assim, tudo é um motivo para agir. Se eu tiver claro na minha mente o motivo para agir, eu consigo executar a tarefa. Eu, por exemplo... Qualquer um, né? Qualquer um. Sim. Todos somos capazes. Claro, com exceção de pessoas daqui a pouco, os que estão já numa fase depressiva, né? Aí você precisa... ver, mas pode ter certeza que é no teu sistema de recompensa que está o problema. Ou tem de mais, ou tem de menos, ou nos recaptadores, receptores, está acontecendo alguma coisa ali, de mais ou de menos, que precisa ajustar. E tem várias formas, né, de você...
Sem dúvida, então, Rose, vamos ter o nosso episódio 2. Que bom. Né? Nossa, assunto maravilhoso, muito interessante, profundo e necessário. Eu acho que esse entendimento as pessoas precisam ter, né? Concordo. Até para poder melhorar a sua autocompreensão, as suas emoções, né? Sim. Que é a nossa busca, Concordo, né? concordo. Então, olha, Rose, muito obrigada. Nossa, foi fantástico. Pena que passou tão rápido. Quando o assunto é bom, flui desse jeito. Mas já vamos nos organizar e te esperamos pro episódio 2, então. Certinho, então. Eu fico muito grata também pelo convite. Espero ter contribuído, né, com as informações aqui para melhorar a vida das pessoas. Claro. O teu livro tá lá no teu @, lá? Sim, tá na minha bio, na Amazon, tá no meu Instagram. Transforms. Exatamente. Tem muita coisa legal aí também. Muitas ferramentas técnicas. Né? Tudo em meia hora, né? Bem componente profundo. Então, pessoal, para quem gostou desse tema, pode se inscrever lá no nosso canal e buscar também a Rose, né? Que tem muita informação lá no perfil dela. É qual? @RoseSanto. Rose Santo e o @Falo Mesmo Podcast. E eu também queria lembrar dos nossos patrocinadores, o Ticiane Advogados, a Grau Tecnologia, a Loja Resumo e o Vale Natural, que estão também nos proporcionando esse momento, né? Porque a gente consiga levar todo esse conhecimento para frente. Com certeza. E como sempre, né? Compartilha, ativa as notificações, se inscreve lá no nosso canal, siga nós no Instagram, porque aqui a gente fala mesmo, né? Isso aí. Então tá. Tchau. Até a próxima.